O chamado das águas profundas. Você já sentiu que carrega o mundo dentro de si? Que as emoções dos outros, suas dores e alegrias, parecem ecoar no seu próprio coração como se fossem suas? Que sua sensibilidade, longe de ser uma fraqueza, é uma espécie de radar que te conecta com algo mais profundo, mais invisível, mais essencial? Se sim, talvez você esteja tocando o território simbólico do signo de Câncer, um arquétipo que, sob a lente da astrologia junguiana, representa muito mais do que uma personalidade caseira ou sentimental. Ele é a encarnação do princípio materno, da memória ancestral, do abrigo psíquico, do útero arquetípico. E mais, é o guardião da alma. Na astrologia junguiana, não buscamos apenas descrever traços. Buscamos mergulhar no inconsciente coletivo. Câncer é, nesse sentido, um dos signos mais ligados à psique profunda. Ele é a água primordial, a fonte da vida. Mas também o peso das lembranças, o medo do abandono, o apego ao conhecido. Carl Jung dizia que o inconsciente é estruturado por imagens simbólicas universais, os arquétipos, que atuam sobre nós como forças autônomas. O signo de Câncer carrega consigo a imagem arquetípica da Grande Mãe, tanto a que acolhe quanto a que sufoca, tanto a que nutre quanto a que aprisiona. E, como todo arquétipo, Câncer também tem sua sombra. A mãe arquetípica e o início da jornada. A imagem da mãe é uma das mais poderosas em todo o imaginário humano. Não apenas a mãe biológica, mas a mãe simbólica. Aquela que nos dá proteção, segurança, sentido de pertencimento. No signo de Câncer, essa força materna se traduz em um impulso profundo por cuidar, proteger e preservar. É o signo que guarda o lar, que chora pelas memórias, que resgata álbuns de família como relíquias sagradas. Câncer simboliza a origem, de onde viemos, o que nos formou, o lugar para onde sempre queremos voltar. Mas há um desafio nisso, quando o impulso de preservar se torna medo de perder, ou quando o amor se transforma em apego excessivo, nasce a sombra do arquétipo. O amor canceriano pode se tornar superproteção, sufocamento, controle disfarçado de cuidado. A necessidade de segurança pode virar paralisia emocional. A memória do passado, ao invés de nutrir, pode prender num ciclo de ressentimentos e dores não resolvidas. É aqui que Jung nos oferece uma chave. Não basta viver o arquétipo, é preciso integrá-lo. Câncer e o inconsciente coletivo. Na visão junguiana, o signo de Câncer também é um portal para o inconsciente coletivo. Sua ligação com a Lua, símbolo das emoções, do inconsciente e da mãe, o torna sensível às marés psíquicas que afetam todos à sua volta. Pessoas profundamente ligadas a esse signo geralmente têm uma empatia quase psíquica, absorvendo o clima emocional do ambiente. Elas carregam consigo um instinto antigo, quase animal, de se proteger e proteger os seus. Esse instinto, quando não é consciente, pode levar a reações defensivas, retraimento, ressentimento, mas quando é reconhecido e integrado, transforma-se em sabedoria emocional, intuição refinada, capacidade de curar, não apenas a si, mas também aos outros. Parte 2. O passado como âncora e labirinto. Para Jung, o processo de individuação, ou seja, tornar-se quem se é de fato, exige um confronto honesto com nossas raízes psíquicas. No caso do signo de Câncer, esse confronto passa pelo passado, pela infância, pelas lembranças que moldaram nossa visão de mundo, pelos afetos que nos formaram e pelas feridas que, muitas vezes, seguimos carregando como cicatrizes ocultas. Câncer tem uma relação visceral com o tempo. Para esse signo, o passado não é apenas história, é substância viva. É o solo onde a identidade emocional foi construída. Por isso, a busca por pertencimento e segurança é tão central. A casa, a família, os vínculos afetivos
São mais do que circunstâncias externas, são pilares da psique. Mas o que acontece quando esse passado se torna prisão? O apego excessivo ao que foi pode impedir o novo de nascer. A memória pode virar um ciclo repetitivo. A saudade pode se transformar em resistência à mudança. Nesse ponto, a astrologia junguiana nos alerta. Todo arquétipo tem um lado luminoso e um lado sombrio, e o crescimento psicológico exige transitar por ambos. A sombra de Câncer, quando o cuidado se torna controle. A sombra do signo de Câncer costuma se manifestar de maneira sutil, envolta em gestos de afeto e boas intenções, mas por trás de "estou apenas cuidando de você", pode existir a necessidade inconsciente de controlar o outro. Por trás de "faço tudo pela minha família", pode-se esconder a negação de si mesmo. Essa sombra se expressa, por exemplo, quando o medo de ser abandonado leva a atitudes possessivas, quando o desejo de proteger vira sufocamento, quando a dor não expressa se transforma em ressentimento silencioso. Jung dizia que tudo o que não é integrado se manifesta de forma distorcida, e o que não é reconhecido em nós, projetamos nos outros. A pessoa com forte influência canceriana pode projetar sua própria vulnerabilidade no mundo, vendo ameaças onde há apenas incertezas, criando cascas emocionais que a impedem de se conectar de forma plena. Mas há um ponto de virada. O mesmo Câncer que teme ser ferido é o que mais profundamente compreende a alma humana. E quando reconhece sua sombra, em vez de negá-la, nasce ali um cuidar maduro, empático, com limites e sem manipulação. A conexão com o arquétipo do curador. Quando o signo de Câncer percorre o caminho da consciência, ele se aproxima de outro arquétipo poderoso, o curador ferido, aquele que, por ter conhecido a dor, desenvolve a capacidade de curar os outros. Não porque se sacrifica, mas porque aprendeu a acolher suas próprias feridas com compaixão e responsabilidade. Essa transformação exige coragem. Exige sair do casulo do passado, reconhecer que o outro não é uma extensão de si, e aprender a amar sem se anular. É nesse ponto que Câncer revela sua maior força, a capacidade de sustentar a dor sem se perder nela, de lembrar sem se aprisionar, de cuidar sem controlar. Parte 3. O caranguejo, o movimento sutil da alma. O símbolo astrológico de Câncer é o caranguejo, uma criatura que carrega sua casa nas costas e caminha de maneira lateral, nunca direta. Essa imagem é profundamente simbólica. Ela revela como o canceriano se movimenta pelo mundo, com cuidado, intuição e, muitas vezes, de forma indireta. Para Jung, os símbolos falam diretamente com o inconsciente. E o caranguejo, nesse sentido, representa o modo como a alma de Câncer aborda a vida, sempre protegendo o centro, evitando confrontos frontais, escolhendo caminhos sutis e emocionais para chegar onde deseja. É um ser que se recolhe quando se sente ameaçado, mas também é capaz de grande persistência quando está motivado por amor ou proteção. O movimento lateral do caranguejo reflete também uma característica essencial do inconsciente. Ele não se revela de maneira lógica ou linear. Ele se expressa por imagens, sonhos, sensações, assim como o canceriano, o inconsciente fala por caminhos indiretos, mas nunca menos verdadeiros. A casa interna, refúgio ou prisão. Câncer é o signo associado à casa, ao lar, à memória emocional. Mas essa casa pode ser tanto um abrigo quanto um cárcere. Quando bem integrado, Câncer constrói um ambiente de segurança interior, um espaço psíquico onde pode acolher a si mesmo e aos outros com ternura. Quando em desequilíbrio, porém, pode transformar esse mesmo espaço em um lugar de fuga, evitando o mundo, recusando o risco, retraindo-se na concha do passado. Na linguagem junguiana, esse movimento pode ser visto como uma regressão ao inconsciente, algo que não é negativo em si.
Jung afirmava que, às vezes, é necessário regredir para dentro, para reconstituir forças, reorganizar a psique e reencontrar o sentido. O problema surge quando essa regressão se torna permanente, quando o indivíduo se refugia tanto em sua interioridade que perde contato com a realidade exterior. A individuação canceriana pede, portanto, que se mantenha essa casa interior como uma base, mas não como um limite, que o indivíduo aprenda a voltar-se para dentro para se reencontrar e não para se esconder. O sentido transpessoal do cuidar. Em sua maturidade arquetípica, Câncer se transforma em algo maior do que o cuidado familiar ou pessoal. Ele se torna o guardião da vida emocional coletiva, torna-se o que Jung chamaria de uma figura com função transcendente, alguém capaz de criar pontes entre o inconsciente e o consciente, entre o eu e o outro, entre o passado e o presente. Essa capacidade de cuidar, quando purificada da sombra, torna-se uma força espiritual. Não é mais possessiva ou ansiosa, é generosa, paciente e silenciosamente transformadora. Câncer, então, se conecta à energia do arquétipo materno universal, o princípio que acolhe, nutre e sustenta a alma humana. Mas para chegar a esse ponto, é preciso atravessar o labirinto emocional. É preciso ver a si mesmo com honestidade e coragem. É preciso chorar o que precisa ser chorado, deixar ir o que já não nutre e aceitar que o amor verdadeiro não exige garantias, apenas presença. Parte 4. O feminino interior e a jornada da ânima. Na psicologia junguiana, todos carregamos dentro de nós os dois princípios, o masculino, logos, e o feminino, eros. Jung nomeou o princípio feminino interior no homem como anima e o masculino interior na mulher como ânimos. Câncer, com sua ligação profunda à água, à receptividade e ao cuidado, é uma expressão arquetípica poderosa da ânima, especialmente em seu aspecto maternal. Mas isso não significa que o arquétipo canceriano se aplique apenas aos homens. Ao contrário, esse símbolo é relevante para todos que precisam, em algum momento da vida, aprender a acolher, intuir, sentir e cuidar, seja de si mesmos, seja do outro. A energia canceriana convida à reconciliação com o princípio do eros, a capacidade de estabelecer vínculos profundos, de sentir com empatia, de cuidar sem controlar. Para muitos, essa reconexão com o feminino interior exige antes uma travessia pela dor, pelas carências da infância, pelos afetos não vividos. E é aí que o sofrimento se torna um catalisador de crescimento. O sofrimento ensina onde falta amor, onde falta escuta, onde falta acolhimento. Quando a ânima é integrada, o indivíduo, seja homem ou mulher, torna-se mais inteiro. Passa a agir não apenas com lógica ou força, mas também com ternura, com sensibilidade, com uma escuta mais profunda. Esse é um dos maiores dons de Câncer, curar o mundo a partir da capacidade de sentir. O risco da superproteção. O amor que aprisiona. Entretanto, como todo arquétipo, a energia canceriana também possui seu lado sombrio. E talvez o maior perigo seja o da superproteção. Quando o amor se torna medo disfarçado, quando o cuidado vira controle, quando a sensibilidade se transforma em manipulação emocional, a alma de Câncer perde seu equilíbrio. Na sombra canceriana, o amor pode sufocar, o lar pode se tornar uma prisão e a emoção pode se tornar chantagem. É o arquétipo da mãe devoradora, que ama, mas exige, que cuida, mas impede, que protege, mas retém. Jung reconhecia esse aspecto sombrio em muitos mitos e narrativas. A figura da mãe que impede o filho de crescer ou que se recusa a deixá-lo ir. Essa sombra não é necessariamente literal. Ela pode se manifestar como uma parte da psique da própria pessoa. O lado que tem medo de amadurecer, de se afastar do passado, de assumir a própria autonomia emocional.
Por isso, a individuação para câncer exige coragem. Coragem para amar sem possuir. Coragem para deixar o outro ir. Coragem para deixar o passado descansar. Coragem para sair da concha emocional e viver. Parte 5. A transformação do arquétipo, da mãe devoradora à grande mãe. Na jornada simbólica de câncer, a sombra da mãe sufocante pode se transformar. E é justamente esse o grande chamado de amadurecimento que o arquétipo nos propõe. Em vez de uma energia que retém, que teme a perda e que sufoca com cuidado excessivo, surge uma nova figura, a Grande Mãe. A Grande Mãe, na psicologia junguiana, é um dos arquétipos mais antigos e profundos da psique humana. Ela representa o útero da vida, o mistério da criação, a sabedoria da natureza que gera, nutre e, quando necessário, também destrói para que algo novo possa nascer. Diferente da mãe possessiva da sombra canceriana, a Grande Mãe ama com liberdade, cuida sem aprisionar, acolhe sem anular. Quando o indivíduo com forte influência canceriana reconhece essa transição, ele se liberta da necessidade de controlar e passa a canalizar sua sensibilidade para algo maior. Ele se torna um porto seguro para os outros, mas sem deixar de ser um barco em movimento para si mesmo. Não é mais o que vive no passado, mas o que honra o passado para construir o presente. Essa é a transformação simbólica do signo de Câncer, do medo à confiança, da dor à cura, da concha ao oceano. Ao integrar esse arquétipo, o indivíduo aprende que cuidar não é salvar, proteger não é impedir o outro de sofrer e amar não é reter. Aprende que sua sensibilidade pode ser um dom quando colocada a serviço da vida, e não da dependência emocional. Câncer e a individuação, o nascimento do lar interior. Por fim, é importante lembrar que Câncer é o signo que rege o lar, mas o verdadeiro lar que ele busca não é apenas uma casa física, é um estado interno de segurança, de pertencimento e de reconciliação com a própria história emocional. Na individuação, esse lar se constrói pouco a pouco, com a aceitação das dores passadas, com a escuta das emoções reprimidas, com o acolhimento da criança interior e, principalmente, com a capacidade de ser para si mesmo aquilo que, por vezes, o mundo não foi, um lugar de abrigo. Câncer nos convida a construir esse lar dentro de nós, a sermos capazes de sentir sem medo, a acolher sem nos perder, a olhar para trás, sim, mas para aprender a seguir adiante com mais inteireza.